muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito, louvador, nova esperança, celebremos. A Rádio Maria apresenta Cantando a Liturgia. O Senhor. Olá, ouvintes da Rádio Maria Brasil. Olá, você, cantor, cantora, instrumentista, animador, apreciador da música litúrgica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Eu sou Leonice Ângela e esse é o programa Cantando a Liturgia, um programa da Rádio Maria Brasil em parceria com o setor Liturgia da Arquidiocese de Goiânia. E aqui nós falaremos, então, justamente sobre a música litúrgica. Temos aqui vários quadros, dentre eles nós temos um quadro de perguntas e você pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu pedido de música litúrgica também. O telefone, o WhatsApp, né, é o 629-9702-0478, 99702-0478. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Maria Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Cantando a Liturgia, uma promoção da Rádio Maria Brasil em parceria com o setor Liturgia da Arquidiocese de Goiânia. Um programa que tem finalidade de formação, mas também de audição da boa música litúrgica, de exemplos colhidos aí do histórico da nossa fé, o que inclui desde canções propriamente adequadas para o contexto da liturgia, até outras canções católicas, quando nós assim destacamos e assim evidenciamos, né, quando não se trata especificamente de canções para uso litúrgico, mas que agregam, que fazem parte da história da nossa fé, que fazem parte da nossa história junto à comunidade. Nosso programa tem uma série de quadros. Você que nos acompanha a partir desta transmissão, nosso programa é gravado, tem uma edição semanal que geralmente é transmitida nas manhãs de quinta-feira, mas que é reprisada também em outro momento ao longo da semana, e tem os quadros e os programas que ficam disponíveis, permanecem disponíveis junto ao YouTube da Rádio Maria Brasil. Você pode divulgar, você pode assistir uma vez mais, você pode repetir alguma coisa que aqui nós comentamos, para que também isso contribua de maneira decisiva, digamos, de maneira ativa sobre a sua formação. Nós já estamos no programa de número 44, o que significa que nós temos muito material. Se nós pensamos então em programas de mais ou menos 1 hora, nós já temos aproximadamente 44 horas, um pouco menos, mas aproximadamente 44 horas de formação. Que esse material seja também valorizado, que seja divulgado, seja conhecido, e esse esforço seja também compartilhado com outras pessoas que se interessam e que podem se beneficiar da produção que aqui nós fazemos, nesse esforço cooperativo entre o setor Liturgia da Arquidiocese de Goiânia e toda a equipe técnica da Rádio Maria Brasil. Vamos então, iniciando o programa de hoje, ao primeiro quadro do programa de hoje, que é que nós refletimos sobre o que diz o magistério da Igreja a respeito do canto e da música, o quadro A Igreja e a Música. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia. Nós temos lido, você que nos acompanha, nós temos lido ao longo dos últimos programas os números que integram a instrução Musicam Sacram, um documento produzido pela Santa Sé, ressoante à iniciativa de restauração, de reforma, de atualização do Concílio Vaticano II, que alcança, nesse sentido, o campo da música litúrgica em específico. O título do documento, Musicam Sacram, a música sacra, quer indicar justamente isso, né? A expressão Musicam Sacram, embora não se refira exclusivamente à música ritual ou à música litúrgica, é bastante adequada para sintetizar, para incluir toda a variedade de expressão sonora que é patrimônio do cristianismo católico.
Aqui no programa nós tratamos, no mais das vezes, os cantos litúrgicos, mas também outras variações dos cantos. Nós tratamos os cantos litúrgicos próprios para o ordinário da missa, mas também outros cantos litúrgicos que são adequados para, por exemplo, a celebração dos sacramentos. Já falamos também sobre isso. Nós estamos na seção da instrução que trata a questão da língua a ser usada na liturgia. Nós iremos então fazer no programa de hoje uma metodologia um pouco diferente. Eu mesmo vou lendo e comentando, porque nós vamos dedicar esse programa aos números 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Geralmente nós nos dedicamos a um número por programa, os parágrafos dos documentos da igreja são numerados. Hoje nós vamos fazer diferente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque aqui há informações que precisam ser comentadas imediatamente. Quando nós falamos da língua, a nossa época pode ter compreensões equivocadas a respeito disso, né? Já falamos em outros programas e repetimos. Existem pessoas com ideais restauracionistas que gostariam que a liturgia voltasse a ser unicamente em latim, né? Com motivação supostamente religiosa, com motivação de suposto zelo pela liturgia, mas que na verdade refletem ideologias individualistas que também ocupam espaço entre nós, no meio eclesial, no meio, vou dizer, até litúrgico, não é? Então, a maioria das vezes em que esses temas vêm à tona, não se trata propriamente de pessoas que têm apreço e zelo pela liturgia num sentido da participação, da expressão do corpo místico de Cristo que celebra, mas de pessoas que, movidos por seus gostos particulares e perspectivas de mundo, tentam impor aos outros, né, um modelo que julgam mais conveniente. Considerando que esse texto foi escrito em 1967, e aí o segundo motivo dessa nossa síntese no programa de hoje, para considerar esses números, mas também para avançar bastante a parte mais final do documento, nós vamos enfrentar todos esses parágrafos com comentários, também porque, e esse é o segundo motivo que havia dito, a maior parte das referências que o documento traz são partes citadas da Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II. Então são referências que foram reflexões da Igreja ainda lá na década de 1960, tentando um caminho de atualização. Muitas dessas referências já foram complementadas por outras instruções ou por outros documentos ou por outras normativas da Santa Sé, por exemplo. Mais recentemente, toda a instrução dada pelo Papa Francisco sobre a missa em latim, né, retirando a sua possibilidade ordinária e confiando ao julgamento dos ordinários locais, dos bispos, né, com referendo por parte da Santa Sé. Então, considerando todo esse caminho, nós precisamos fazer, é claro, ressalvas ao longo do texto para que você que nos escuta não simplesmente fique com a percepção de um texto de 1967, como se tudo o que ele diz expressasse completamente a visão da Igreja no ano de 2024, quando nós já estamos celebrando, na verdade, quase 60 anos desde a promulgação desse texto. Então vamos lá, a leitura e o comentário. O número 48 diz: lá onde se introduziu o uso do vernáculo na celebração da missa, vejam os ordinários do lugar se não seria oportuno em algumas igrejas, principalmente nas grandes cidades, para onde com mais frequência acorrem fiéis de várias línguas, celebrar uma ou várias missas em latim, sobretudo se cantadas. Ora, o que o texto está dizendo? Que é para todo mundo começar a celebrar em latim em todas as igrejas? Que é para todo mundo começar a celebrar em latim pelo simples fato de que latim é legal e nós precisamos celebrar em latim? Não. O número 48 está dizendo, sobretudo nas grandes cidades em que há concurso de fiéis de diferentes regiões do planeta e diferentes línguas, que haja pelo menos uma missa em latim. O latim é a língua oficial do rito romano. Sempre que as liturgias são participadas por pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, a língua latina é eleita para, por exemplo, traduzir os ritos, né, os ritos celebrados. E quem já acompanhou as missas televisionadas lá da Basílica Vaticana, da Basílica de São Pedro, presididas pelo Papa, já percebeu que, embora as leituras, as preces sejam feitas em diferentes idiomas, as partes rituais geralmente são feitas em latim, porque o latim ali tem esse sentido de unidade.
É bastante diferente inventar de começar a rezar a missa em latim apenas lá na sua comunidade paroquial, quando todos falam português e entendem português e, na verdade, a maioria das pessoas não fala latim e não entende latim. Aí aqui, o latim não seria língua da unidade, seria, ao contrário, língua da exclusão, não é? E justamente o oposto do que se entende e do que se procura realizar a partir da reforma do Concílio Vaticano II. E o número 49 diz assim: quanto ao emprego do latim ou do vernáculo nas celebrações realizadas nos seminários, observem-se as normas da Sagrada Congregação dos Seminários e Universidades sobre a formação litúrgica dos estudantes. Os membros de institutos que professam os conselhos evangélicos com relação a esta matéria observem as normas da Carta Apostólica Sacrificium Laudis, de 15 de agosto de 1966, como também da instrução sobre a língua a empregar pelos religiosos na celebração do ofício divino e da missa conventual ou da comunidade dada por essa congregação dos ritos em 23 de novembro de 1965. Hoje em dia, a congregação nem se chama mais congregação, né? O Papa Francisco colocou um padrão em todos os órgãos da Santa Sé, se chamam todos atualmente dicastérios, né? Dicastério para a Sagrada Liturgia e a disciplina dos sacramentos, não simplesmente dicastério para os ritos ou congregação dos ritos, como foi uma vez, né? Mas o que está dizendo aqui? Que quanto ao uso nas celebrações conventuais e nas celebrações dos seminários, fica a critério das normativas específicas sobre a formação à vida religiosa e sobre a vida religiosa. Em outros documentos, quando se referia ao uso do latim nas missas conventuais ou nas celebrações da liturgia, nos ofícios comunitários das casas religiosas, se dizia quase assim, que os religiosos mais instruídos rezassem em latim e os menos instruídos rezassem em vernáculo, né? Quase se colocasse assim, uma distinção entre aqueles que têm uma especial capacidade de compreensão e os outros, quando a liturgia é justamente o oposto, a tentativa de inclusão de todos nós pelo batismo no corpo de Cristo, que celebra a sua vida na vida de Cristo. Por isso, celebra com verdade, celebra a realidade que vive, não é? Transformada e iluminada pelo mistério pascal de Cristo. Então, o texto número 49 do documento que nós lemos está dizendo que fique a critério das normativas próprias à vida religiosa e à formação à vida religiosa. É verdade que se a língua latina é ainda a língua do rito romano, é muito importante que os religiosos sejam formados na língua latina por muitos motivos. Desde o motivo de que aprender outra língua colabora no pensamento, na capacidade crítica, na capacidade de reflexão, até o fato de que a língua latina ensina uma nova maneira de pensar, porque é uma língua com casos e declinações, até o fato de que sim, parte importante do patrimônio cultural da Igreja Católica está em latim. Então é preciso que o clero, sobretudo os religiosos, tenham condições de se valer desse patrimônio, de conhecer. Imagine que não estamos aqui, quando dizemos que o latim é excepcional nas celebrações da comunidade, é por conta da participação. Outros números anteriores do mesmo documento falavam disso, de que deve-se levar em conta o máximo possível os critérios de inclusão na participação de todos os fiéis batizados, e vocês que nos escutam com frequência se lembram de um dos números que nós lemos aí anteriormente, que falava que tem o direito à participação, inclusive mencionando essa palavra, né? Algo muito diverso é de que os religiosos, os clérigos, enfim, prescindissem desse tipo de formação clássica que muito acrescenta, de fato, a sua leitura de mundo, a sua visão de mundo, né? O número 50 continua dizendo, mas aí quando as celebrações forem realizadas em latim, como é que fica o canto? E aí ele diz: nas celebrações litúrgicas celebradas em latim com canto, aí diz, letra A, o canto gregoriano, como o próprio da liturgia romana, deve, em igualdade de condições, ter o primeiro lugar. Para tanto, se empregarão, na medida do possível, as melodias constantes nas edições típicas. Nós lembramos que o missal vinha com as melodias gregorianas tradicionais, né? Para muitas partes do rito. Essa terceira edição do missal, que nós dispomos agora no Brasil, ela trouxe novamente as indicações melódicas, as partituras, né, com adaptação a partir do gregoriano para o canto das partes fixas da missa pelos presidentes. Aqui está dizendo, então, letra A,
que quando se fizer a celebração em latim, que o canto gregoriano seja a música privilegiada, digamos assim, em primeiro lugar de prioridade que se cante o gregoriano. A letra B diz: é conveniente também que se prepare edição contendo músicas mais simples para o uso de igrejas menores. É claro que quando a gente vai escolher o canto gregoriano, as peças, as melodias do canto gregoriano, nós não precisamos escolher aquelas com mais quantidade de melismas, aquelas peças mais difíceis, vamos dizer assim, de acesso por parte da Assembleia. Também a Assembleia consegue cantar as melodias mais simples e assim participar dos ritos, né? E a letra C diz: outras composições musicais escritas para uma ou várias vozes e provenientes ou do repertório tradicional ou de obras novas sejam tidas em estima, favorecidas e na medida das possibilidades empregadas. Aquela coisa de que nós não jogamos fora a criança com a água da bacia, né? O fato de cantarmos em vernáculo não significa que nós temos que desprezar o patrimônio construído aí ao longo de séculos, e um patrimônio que foi composto sobretudo em língua latina, né? Desde a admissão do canto polifônico por parte da Igreja Católica, a maior parte das peças compostas foram compostas justamente em latim, por ser a língua latina a língua oficial do rito romano, a língua da unidade no rito romano. Nós não podemos transformar aquilo que é considerado e é estimado pela Igreja como língua da unidade em língua da divisão, em língua da desunidade, como algumas pessoas tentam fazer quando querem, sem maiores critérios, enfiar goela abaixo, vamos dizer, da comunidade os seus gostos particulares, os seus critérios, vamos dizer, né? Então, que seja estimado, que seja incentivado, que seja promovido o canto do repertório tradicional, seja monocórdio, seja a uma única voz, seja polifônico, seja próprio para corais, enfim, seja nas celebrações, seja também em apresentações musicais, recitais, né, que também edificam a nossa fé, edificam a nossa vida em comunidade, nos tornam parte uns dos outros. O número 51 segue dizendo: vejam, além disso, os pastores de almas, quer dizer, os bispos, levando em conta as condições locais, a utilidade pastoral dos fiéis e a índole de cada língua, se, fora das ações litúrgicas celebradas em língua latina, também seria conveniente empregar nas ações litúrgicas celebradas em vernáculo peças do repertório de música sacra escritas em séculos passados para textos em latim. Não há, com efeito, nada que impeça, numa mesma celebração, que se cantem algumas peças numa língua diversa, né? Quer dizer, se nós temos em vista a participação da Assembleia no canto, nós podemos, numa celebração, ter lá uma peça em outra língua que essa Assembleia não conhece? A depender do momento, sim. A depender do momento, não. De repente, num momento ritual em que a participação da Assembleia, em que o rito se realiza pela participação no canto, isso não seria tão indicado. De repente, em outro momento, como, por exemplo, no canto da preparação das oferendas, isso poderia ser feito. Então, tanto que nas celebrações em vernáculo possa-se cantar uma parte ou outra na língua tradicional do rito, quanto que na celebração em vernáculo, uma peça, um canto ou outro, desde que isso seja adequado quanto à sua função no interior da celebração, possa ser cantado ainda em outra língua, não propriamente em latim, nem na língua da celebração em vernáculo. E continua o número 52 dizendo: para conservar o repertório da música sacra e promover novas formas de canto sacro, tenha-se em grande consideração nos seminários, nos noviciados dos religiosos e nas casas de estudo de ambos os sexos e nos demais institutos e escolas católicas a formação e a prática musical, principalmente nos institutos superiores, para tanto especialmente destinados. Em primeiro lugar, se deve promover o estudo e o emprego do canto gregoriano, porque suas características constituem um fundamento de grande importância para o cultivo da música sacra. Quer dizer que a formação em música litúrgica é muito importante nas casas de formação de ambos os sexos. Depois, falar de música litúrgica, falar da especificidade do canto no rito, falar da importância do canto do presidente, falar da importância de se saber, até pastoralmente, não é?
Quem sabe música, quem toca um instrumento, quem canta, tem maior facilidade pastoral. Nós sabemos disso pela prática, né? Nós sabemos disso como uma evidência cotidiana, vamos dizer assim. Depois, como falar da importância disso, se nós não promovemos a formação nas nossas casas de formação, se nós não promovemos o estudo da música, se nós não promovemos entre os nossos formandos o conhecimento desse patrimônio, né? Aí nós caímos de novo num outro excesso, num outro exagero. E pasmem, vocês que nos escutam, num exagero por falta, né? Num exagero às vezes de ignorância, justamente por falta de condições de ter aprendido, ter conhecido, de ter praticado, né? Faz falta do ponto de vista da formação pessoal, da formação humana, faz falta do ponto de vista do conhecimento, da tradição religiosa em que você se insere, faz falta também do ponto de vista pastoral. E o número 53, que é o último número dessa sessão, diz assim: as novas obras de música sacra devem conformar-se fielmente aos princípios e normas expostas, portanto, devem apresentar as características da verdadeira música sacra e poder ser cantadas não só pelos grandes coros, mas também estar ao alcance dos modestos e favorecer a participação ativa de toda a comunidade dos fiéis. Quer dizer, não basta ficar cantando coisa que só os grandes coros conseguem cantar. Também os modestos, também os simples, também as pequenas comunidades, também a comunidade toda. Uma possibilidade é, por exemplo, a alternância entre a comunidade num canto em uníssono e o coral, com um canto polifônico, com muitas vozes embelezando, enfim. Quanto ao repertório tradicional, diz o documento, encerrando, em primeiro lugar se dará atenção às peças que respondam às exigências da liturgia restaurada. A seguir, os peritos, sabiamente competentes nesse campo, estudarão com atenção se outras peças podem ser adaptadas às mesmas exigências. Os peritos, né? Dizer isso numa época em que todo mundo se mete a entendido de todos os assuntos é bastante complicado, né? Mas é importante que as dioceses tivessem comissões de música sacra, de música litúrgica, com peritos teólogos, com peritos músicos, com peritos musicólogos, com peritos compositores, enfim, né? Esse seria o ideal. As outras composições, completa o documento, que não condizem nem com a natureza, nem com uma conveniente celebração pastoral da ação litúrgica, devem ser deixadas para os exercícios piedosos, sobretudo os da celebração da Palavra de Deus. Lá na celebração da Palavra de Deus nós temos uma maleabilidade maior, não é? Lá na adoração, lá na reza do terço, lá nos outros exercícios da piedade popular nós temos uma maior maleabilidade, o que significa que outros cantos aí que são parte do nosso patrimônio, mas que são considerados atualmente não adequados para a celebração da missa, eles não precisam ser descartados, eles podem continuar sendo entoados, podem ser preservados, se contribui no desenvolvimento e alimentando a nossa fé e a nossa fé comunitária. Nós vamos seguir o nosso programa de hoje. No próximo programa, então, nós avançamos a mais uma sessão. Já estamos chegando perto do final do documento, da instrução Musicam Sacram, não é? É um itinerário de leitura bastante valoroso, esse que nós fizemos ao longo dos últimos programas. É difícil encontrar, assim, um momento em que a gente se dedica mesmo a uma leitura cuidadosa, refletida, né? Dos textos do magistério da igreja e, sobretudo, quando se trata de assuntos tão específicos como é o caso da música litúrgica. Vamos seguir agora para os próximos quadros do nosso programa, em que nós escutaremos música litúrgica, e o próximo quadro é o tempo litúrgico. Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. O programa de hoje, você que nos acompanha, nós estamos em plena Semana Santa, a semana mais importante do ponto de vista do ano litúrgico, porque é aquela semana que contém o sagrado tríduo pascal, para dizer como Santo Agostinho, a celebração do Senhor crucificado, sepultado, ressuscitado. Hoje à tarde, na missa das vésperas, nós iniciamos o sagrado tríduo pascal. Aliás, com o final da missa da ceia do Senhor, procissão da transladação do Santíssimo, nós iniciamos o sagrado tríduo pascal. A missa da ceia do Senhor é como se fosse o pórtico, como se fosse a porta de entrada, e nós adentramos essa dinâmica dos 3 dias, né? Que se conclui com a celebração da vigília pascal, que de novo é passagem para a celebração da Páscoa,
que não se encerra num dia, que se estende por várias semanas, enfim, que se estende ao longo do ano todo na nossa realidade. Nós, então, no programa de hoje, teremos exemplos de diferentes momentos da celebração do Tríduo Pascal. E o primeiro canto que nós vamos ouvir é um canto de preparação das oferendas, composto pelo padre José Cândido da Silva, com arranjo do maestro José Acácio Santana, e que é proposto como canto de preparação das oferendas para a Vigília Pascal. É claro que ele também é adequado para a celebração, para celebrações ao longo do tempo da Páscoa, mas sobretudo foi pensado para a celebração da Vigília Pascal. Nós vamos ouvir a partir do CD Tríduo Pascal volume 2 da editora Paulus. Vamos ouvir. Nós ouvimos então o canto Bendito Sejas, ó Rei da Glória, uma composição com letra e música de José Cândido da Silva e arranjo do maestro José Acácio Santana. Ouvimos a partir da gravação do CD Tríduo Pascal volume 2 da editora Paulus, um canto oportuno para o momento da preparação dos dons, preparação das oferendas na noite da Vigília Pascal. E vamos agora ao próximo quadro do programa de hoje, o quadro Cantar o Rito. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
No quadro Cantar o Rito de hoje, nós seguimos com cantos próprios para a celebração do Tríduo Pascal, esse momento tão importante da vida de fé nas nossas comunidades cristãs católicas. E hoje nós vamos ouvir um canto que logo mais à noite, em muitas comunidades aí pelo Brasil, será entoado, que é o canto do momento do rito do lava-pés, depois da proclamação do Evangelho. Quem preside a celebração, o padre ou o bispo, sem dizer nenhuma palavra, depõe as vestes principais, fica apenas com a túnica, a estola, acrescenta um avental à cintura e acontece o rito do lava-pés. Enquanto isso, nós cantamos. Em seguida vem a homilia. Não é aquilo que nós escutamos na leitura, a proclamação do Evangelho. Depois nós ritualizamos de alguma maneira, nós testemunhamos a partir de um gesto sensível, né? E enquanto isso, nós cantamos o texto para o rito do lava-pés como proposto pelo Missal Romano. E existe uma versão que é composta pelo Valdeci Farias, e o maestro José Acácio Santana realizou um arranjo coral que é muito conhecido. Talvez seja um dos cantos mais emblemáticos do Tríduo Pascal, da Semana Santa, e por isso vamos agora memorá-lo, vamos lembrá-lo, vamos celebrar com ele, já nos preparando para mais tarde, hoje à noite, celebrarmos as vésperas da Quinta-feira Santa com a missa da Ceia do Senhor. O canto Jesus Erguendo-se da Ceia, repito, uma composição de Valdeci Farias, com arranjo nessa versão de José Acácio Santana, também gravado pela Paulus no CD Tríduo Pascal, volume 1. Vamos ouvir. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixo partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos,
este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo se não lavar os teus pés. Ouvimos então o canto Jesus Erguendo-se da Ceia, um clássico da Semana Santa, vamos dizer, um dos cantos mais lembrados e mais conhecidos do Tríduo Pascal, próprio para o momento do rito do lava-pés, uma composição de Valdeci Farias com arranjo de José Acácio Santana, e nós ouvimos a partir da gravação do CD Tríduo Pascal volume 1 da editora Paulus. E agora nós passamos ao momento praticando do nosso programa, em que nós esclarecemos dúvidas, que nós aprendemos elementos assim mais práticos do exercício do nosso ministério. Vamos então ao quadro Praticando. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. E esse é o quadro Praticando. Aqui nós vamos falar, vamos começar aqui falando sobre a recomendação em relação aos instrumentos no tempo da quaresma. É sabido que na quaresma a recomendação é que os instrumentos sejam tocados de maneira sóbria, né? Que seja, por exemplo, reduzido o número de instrumentos, por exemplo, né? A bateria poderia ou deveria ser evitada. Mas sobre esse assunto específico da bateria, eu sugiro a vocês que acompanhem o programa 41 do dia 7 de março. Entrem no YouTube da Rádio Maria Brasil, porque o José Reinaldo falou especificamente desse assunto no Perguntas Enviadas. Então, lá no finalzinho do programa, ele fala justamente sobre a questão da bateria. Então, pensando nessa música sóbria, em uma das paróquias que eu ajudo, né? Por exemplo, o padre, ele pede que haja só um violão. Ele não quer outro instrumento, então ele pede que haja só o violão. Talvez em outra paróquia o padre peça que haja só o órgão, ou em outra só o teclado com som de órgão, com o som suave de um piano, aí depende, né? Enfim, o importante é que a execução seja mais sóbria, né? Sem auê, sem incrementos, sem firulas, sem muitos arranjos instrumentais e também vocais, né? É claro. Porém, aqui o nosso assunto hoje é especificamente sobre o Tríduo Pascal. No diretório desse ano, o Diretório Litúrgico 2024, lá na página 79, nós encontramos a seguinte orientação. Abre aspas. O órgão ou outros instrumentos musicais toca-se hoje na missa vespertina, está falando aqui da Quinta-feira Santa, até o fim do canto do Glória. Depois não se toca até o Glória da missa da vigília noturna da ressurreição, a menos que seja para sustentar o canto. Veja, portanto, que o melhor, conforme o diretório litúrgico, é que os instrumentos não sejam tocados nesse período que é de logo após o hino de louvor ali na missa da Quinta-feira Santa e voltem a ser tocados a partir do hino de louvor da vigília. Olha só o desafio. Já no Missal Romano encontramos literalmente isso aqui, esse trecho que a gente encontra aqui como referência, abre aspas. Durante o hino, né, o Glória, tocam-se os sinos que depois permanecerão silenciosos até o Glória da Vigília Pascal, a não ser que o bispo diocesano determine outra coisa. No mesmo período, o órgão e os outros instrumentos musicais podem ser utilizados somente para sustentar o canto, né? Missal Romano na página 246. Então perceba que as orientações indicam para não tocar ou, caso seja utilizado um instrumento, que seja apenas para sustentar o canto. Né? Então, teríamos essas duas opções. Vamos primeiramente pensar no instrumento para sustentar o canto. Na verdade, pensando apenas nessa sustentação, seria melhor ainda que os instrumentos nem fossem ligados, né? Que eles fossem utilizados assim apenas para dar como exemplo, por exemplo, a tonalidade da música. Ou, caso o grupo tenha muita dificuldade de se manter no tom, o instrumento fosse dando os acordes principais para dar a base harmônica para os cantores. Então, ele estaria ali sustentando com a base harmônica.
Ou ele, pelo menos, daria a tonalidade ali. Mas aí depois todos teriam que seguir sem, né? Mas vamos pensar nessa sustentação, ele desligado, ele toca ali suavemente, né? Sem ser uma coisa ritmada, mas dando aquela base harmônica para o grupo se manter no canto. Instrumento, portanto, para sustentar, poderia ser um só. Portanto, isso não significa, vamos só deixar o instrumento ali para sustentar, deixa um baixo, um violão, um teclado. Não, não é. Ou deixa ali um violão, ou deixa um teclado, né? Temos que ter, então, essa compreensão real do que é só sustentar. Agora, para guardar toda aquela festa, aquela alegria a partir do glória, da vigília, o ideal seria que não houvesse mesmo um instrumento, né? Ou que ele desse apenas o tom da música, como já dissemos aqui. Isso significa cantar como? Cantar a capela, né? Cantar a capela significa isso, sem acompanhamento instrumental. Mas isso é um desafio, não é? Isso exige mais ainda da cantora, do cantor. Sem instrumento, manter-se no tom e manter-se no tempo exige mais habilidade ainda. Exige que o cantor tenha estudado tudo, quer dizer, muito bem as músicas, que tenha segurança, autoconfiança, e segurança para cantar esbarra principalmente no aprendizado correto do canto. E essa é uma dificuldade que nós encontramos aqui no nosso meio, né, musical litúrgico. Muitas vezes nós aprendemos mais ou menos uma música. Daí surge um problema imenso. Quando você está com um instrumento, ele meio que cobre os seus erros. Ele meio que cobre os nossos erros, não é verdade? O instrumento meio que tampa, né? Principalmente quando os instrumentos estão mais altos, que muitas vezes, né, é frequente a gente encontrar isso. Os instrumentos com o volume superior ao da voz. Já cantando a capela, tudo fica às claras. O que você fizer na melodia ali, o modo como você cantar, vai aparecer claramente. É importante, portanto, aprender corretamente as músicas e treiná-las com afinco. Nós já falamos em um programa anterior sobre como aprender uma música. Nós não devemos estudar de cara uma música, tipo assim, cantando ela já. Eu vou estudar uma música, eu já vou cantando juntos. A gente não canta junto, a gente trabalha essa questão da audição. Nós não podemos executar bem alguma música se nós não ouvimos bem, se não assimilamos bem as nuances daquela melodia. Quais são as voltinhas que aquela melodia faz? A gente inventa, a gente modifica. A gente também já falou em programa aqui que a gente tem essa mania. A gente muda, a gente acha que um final é de um jeito e muitas vezes a gente faz de um jeito e leva todo um grupo, toda uma turma a fazer daquele jeito. E se você une com outro grupo que já inventou outro jeito, ou se não faz o certo, a coisa já não vai combinar mais, olha o risco, né? No primeiro momento, você pode ouvir de forma mais descompromissada, só para apreciar mesmo, né? Digamos assim, degustar. Depois não, depois tem que ser de forma mais atenta. Você senta, você aprende parte por parte, você aprende detalhe por detalhe. Agora, um recurso que ajuda muito, se você está aí na Semana Santa e sabe lidar com partitura, esse instrumento, né, digamos assim, ele vai te ajudar muito. O instrumento de trabalho é a partitura, porque a partitura, ela te mostra a linha melódica, mostra se a melodia permanece, né, de cada sílaba permanece na nota, sobe, desce, é mais longa, é mais curta, se tem pausa, se não tem. Então, veja, é mais um convite. Todas as opções relacionadas, as possibilidades relacionadas à música, seja na liturgia ou em outros campos, a partitura sempre vai ser uma forte aliada nesse sentido de ajudar, porque ela é um instrumento primordial. Ela mostra ali todo o desenho que a melodia faz. Como você vai interpretar, muitas vezes, pode ser diferente o modo como você interpreta uma partitura e outra pessoa. Mas, de um modo geral, pensando aqui principalmente no Tríduo Pascal, músicas mais lentas, mais pausadas, mais tranquilas, não são muito ritmadas. Então, você pode utilizar aí a partitura como recurso. Eu estava lembrando, a gente falando de cantar a capela, tem gente que pode utilizar também, se der conta, o próprio diapasão. Aí não vai ter nada. Vamos supor, ele tem um diapasão. O diapasão, não sei se vocês já viram, que é um instrumento que é um garfinho. Você bate ele assim na mão e depois coloca no ouvido, ele vai dar o lá. A partir do lá, você sabe o tom
Você já sabe ali, por exemplo, pela partitura, qual que é a nota da música. Então, você tem partitura e diapasão. Você sabe e dali para frente você vai. Então, isso aí tem que ter uma habilidade maior ainda, né? Então, assim, é a habilidade da habilidade, digamos assim. Mas se você estudar bem a melodia, tiver ela bem fixada, aprendeu ela direitinho, ainda dá conta de olhar ali a partitura, mesmo que de forma bem básica, só vendo onde as figuras sobem, onde desce, para te ajudar, e tem ali um instrumento para dar pelo menos o tom para você, você vai conseguir cantar com o seu grupo a capela. Então, tenta fazer, né? Tenta se dedicar, vai no próprio ensaio, pede o instrumentista, agora dá o tom e vamos ver como que a gente lida aqui com a música sem acompanhamento. Tenta fazer essa experiência para a gente guardar toda essa festa, toda essa alegria a partir do Glória ali, né? Tocando e cantando, não que a gente não cante antes, a gente canta, mas a gente está falando de instrumentos. A partir, então, ali do hino de louvor na Vigília Pascal. Dá uma verificada nesse programa que eu falei, no programa 41, que o José fala também da questão da bateria, e acompanhe outros programas. Veja lá na descrição dos programas no canal do YouTube que tem o que foi trabalhado em cada programa. Então algum assunto pode te despertar interesse, dá uma verificada lá, ok? Vamos então agora para o próximo quadro, o quadro Nosso Canto, Nossa História. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. No quadro Nosso Canto, Nossa História de hoje, nós vamos ouvir uma canção adaptada de uma composição de Johann Sebastian Bach. Um canto muito tradicional, composto para o uso da liturgia na Semana Santa. É claro que nós sabemos que Bach era luterano, mas os luteranos também têm a celebração da Semana Santa, a celebração de preparação para a Páscoa. E esse canto foi aos poucos sendo acolhido por nós católicos, sobretudo na celebração da Sexta-feira Santa, durante o rito do beijo da cruz, no rito da adoração da Santa Cruz. O canto, numa tradução, a partir da tradução que nós vamos ouvir, tem o título Ó Face Ensanguentada. E nós vamos ouvir a partir da direção musical do Felipe Bernardo, produção de Castro Filmes, e o áudio disponível pelo estúdio BMA com Bruno Monteferrante. A gravação é disponível no YouTube. É uma gravação muito interessante que nós conhecemos, de muita qualidade, e que dá a possibilidade de ouvirmos esse canto, que é muito utilizado em várias comunidades durante a celebração da ação litúrgica da Paixão na Sexta-feira Santa. Vamos ouvir então o canto Ó Face Ensanguentada, uma composição de Johann Sebastian Bach, que foi aqui adaptada à língua portuguesa. Cristo
Nós ouvimos então a composição de Johann Sebastian Bach, Ó Face Ensanguentada, numa versão para a língua portuguesa, direção do maestro Felipe Bernardo. E agora vamos tendendo ao final do nosso programa de hoje, no quadro Perguntas Enviadas. E a pergunta de hoje, José, é em relação ao silêncio. Qual a importância do silêncio no Tríduo Pascal? Isso, então quando nós falamos de música, já outras vezes nós falamos assim, nós estamos pensando a relação entre sons e silêncios. Então a dimensão do silêncio também participa da dimensão musical, da dimensão sonora da nossa celebração. Já lá numa rubrica, quando do início da quaresma, o missal romano indicava que os cantos fossem entoados de maneira sóbria e que os instrumentos permanecessem apenas para sustentar o canto. No Tríduo Pascal existe uma indicação ainda mais explícita. Diz assim, que quando do glória na celebração da missa da Ceia do Senhor, toquem-se os sinos e uns instrumentos, e dali em diante que os instrumentos se calem até o momento do glória da vigília pascal. Então o ideal é que de fato, a partir do glória da celebração da Quinta-feira Santa, na celebração da ação litúrgica da Paixão na Sexta-feira Santa e o início da celebração da vigília pascal não houvesse instrumentos. Ou quando haja instrumentos, que eles estejam apenas para sustentar o canto. A gente diz isso e as comunidades levam numa boa e colocam os instrumentos igual, né? Todos os instrumentos, mas está dizendo mesmo de ter uma experiência de silêncio, sobretudo a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo ainda não é Páscoa. A reforma do Papa Pio XII devolveu a celebração da Vigília Pascal para a noite do sábado. Então, embora no catolicismo popular a gente fale de sábado de aleluia, já desde a década de 1950, não existe sábado de aleluia, existe sábado santo. O dia de se estar junto da sepultura do Senhor, um dia de silêncio, de profundo silêncio e oração. Não é dia de barulheira, como também a Sexta-feira Santa não é dia de barulheira. Às vezes nós despendemos nossos maiores esforços para outras celebrações, como a Via Sacra, como o Teatro da Paixão de Cristo, ainda com muito barulho preparado, com caixas de som muito potentes, com muita gritaria, quando nós estamos de fato vivendo o dia do silêncio, um dia do silêncio, o dia em que tudo para celebrar a morte do Senhor, morte pela qual deu-nos a salvação, e em seguida celebramos também a sua ressurreição. É um dia de profundo silêncio e é preciso que nós cultivemos isso nas nossas celebrações. A ação litúrgica da Paixão começa em profundo silêncio, termina em profundo silêncio. A missa da Quinta-feira Santa, da Ceia do Senhor, termina em profundo silêncio. A missa da Vigília Pascal começa em profundo silêncio. É preciso que nós cada vez mais valorizemos o silêncio nas nossas comunidades, nos nossos meios, né? E assim cultivemos de verdade uma espiritualidade cristã que torna possível viver na experiência dos sentidos o conteúdo que nós celebramos. Desejo a todos uma excelente celebração do Sagrado Tríduo Pascal, uma feliz Páscoa, e na próxima semana, no próximo programa, nós seguimos pensando já a respeito do Tríduo Pascal. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco desde o comecinho. Obrigada pela sua audiência, pela sua paciência. Continuem conosco nos próximos programas. Divulguem aí sobre esse programa Cantando a Liturgia e esperamos que tenham ajudado vocês aí na sua prática pastoral. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Porque eu canto, porque eu canto, porque Deus pôs em meu peito um tesouro, em meu peito um tesouro de harmonia. Cantarei os céus, cantarei a Deus, cantarei a Deus, cantarei a Deus, porque Deus assim. Você ouviu Cantando a Liturgia. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa.
canto, canto.